Galera, só um aviso: o próximo vídeo vai ser de Naruto Nakatsuki. Na verdade era para ser o vídeo de hoje essa teoria, mas como essa teoria já estava metade editada, então a única coisa que eu fiz foi terminar a outra metade. Mas eu prometo que a próxima teoria do canal vai ser de Naruto Nakatsuki. Só isso mesmo, vamos para o vídeo. No dia seguinte, Issei estaria deprimido na escola, pois Kaneki estava dando indícios que ir embora e ele não apareceu naquela aula. Issei se pergunta se Kaneki estaria bem no mundo dele. Então Asia, que estudava na mesma sala de Issei, pergunta se Issei estava preocupado com Kaneki. Issei falaria que sim e que Kaneki era o melhor amigo dele. Nesse momento Matsuda e Motohama chegariam e falariam para o Issei que eles acharam um lugar legal. Nesse momento algumas meninas estariam se perguntando onde estava o gatinho do Kaneki. Issei olharia para elas e pensaria: parece que o Kaneki, em pouco tempo que ficou aqui, ficou mais popular que eu. Enquanto isso, na sala principal do clube, Rias e Akeno estariam conversando. Rios pergunta a Akeno se o Kaneki tinha ido mesmo. Akeno responde que esperaria que não, mas a realidade diz outra coisa. Afinal ele não foi para a aula e elas não têm notícias dele desde ontem. A Rias fala que Akeno tinha razão e era melhor ela aceitar a realidade. Enquanto isso, Issei e seus amigos estariam no armário do vestiário feminino, observando as garotas se trocando. Então Issei lembraria que Kaneki falou que aquilo não é coisa que pessoas decentes faz. Então Issei lembrou do que respondeu: você não sabe do tesouro da vida, seu idiota. Mas Koneko perceberia eles e esmurraria aquele armário e eles sairiam de lá cheio de ferimento. Nesse mesmo dia, Issei começaria a cochilar na última aula e com isso teria um sonho. No sonho, Issei estaria em um deserto flamejante e uma sombra se levanta junto a uma voz que diria: e aí, camarada, tudo certo? Qual vai ser a próxima batalha? Nesse momento Issei acorda e veria que a aula já havia acabado. Issei diz que está assistindo muitos filmes para ter esses sonhos. Então Issei iria para sua casa. Na manhã seguinte, Issei e Asia estariam indo para o clube, mas seriam interceptados por Matsuda e Motohama. Motorama fala que as garotas que o Issei apresentou não eram garotas e sim monstros. Então eles começariam a bater no Issei. Asia pede para eles pararem, que eles já estão atrasados. Então Issei e Asia se encontrariam com Kiba. Issei perguntaria a Kiba se ele já sabia da partida do Kaneki. Kiba fala que nos treinos deles o Kaneki estava pensando nessa possibilidade, mas Kiba nunca concordou. Então Issei pergunta a Kiba o porquê da urgência de ir para o clube. Kiba fala que não sabe e que eles vão descobrir lá. Chegando no clube, Issei iria cumprimentar a Rias, mas Rias estaria com um semblante triste em seu rosto. Akeno fala que a Rias está triste, pois o Kaneki foi embora. Nesse momento o círculo de chamas apareceria no local e dele sairia Raizer. Asia falaria que estava com medo e seguraria no braço de Issei. Junto com Raizer também chegaria uma senhorita.
A senhorita falaria que o Raizer e a Ria são noivos. Com isso Akeno prepararia um chá para servir aos visitantes. Raizer fala que a serva de Rias era de qualidade e que o chá estaria ótimo, então Akeno agradeceria. Em um certo momento da conversa Raizer começaria a tocar no cabelo de Rias, que se levanta e fala que ela não vai casar com ele, pois já tem outro cara que ela gosta. Então Raizer tentaria dar um beijo na Rias à força, mas nesse momento Kaneki apareceria e cortaria o braço de Raizer fora. Kaneki falaria que a Rias não ficaria feliz ao lado dele. Com isso todos ficariam felizes ao ver Kaneki são e salvo, e principalmente que ele estava naquele mundo. Issei falaria a Kaneki: seu idiota, como é que você pode fazer isso com a gente, imbecil? Nesse momento o braço de Raizer se regeneraria. Depois disso, Rias daria um abraço em Kaneki e falaria que ela sentiu muita saudade e era para ele nunca mais fazer isso com ela. Kaneki falaria que nunca mais tentaria ir embora, e isso era uma promessa. Então Raizer falaria que ele quer disputar com Kaneki para ver quem era merecedor da Rias. Kaneki fala que Rias não era troféu e não poderia deixar ela nas mãos Raizer, pois assim ela nunca seria feliz. Então nesse momento Raizer lançaria um ataque de fogo em Kaneki, que se defenderia com seu Kagumi e iria para cima de Raizer. Kaneki perfuraria diversas vezes o estômago de Raizer, mas toda vez que ele era perfurado ele se regenerava. Por outro lado, as chamas de Raizer não estariam queimando o corpo de Kaneki. Então a servente que estava com raiva falaria para eles resolverem isso no jogo. Com isso os dois recuariam e deixariam as suas posições de batalha. Kaneki fala que lutar contra o Raizer era inútil e que eles vão resolver isso no jogo de verdade. Depois disso Raizer vai embora e os nossos heróis começariam uma grande saga de treinamento. Então no dia seguinte, depois de Raizer, Rias convidaria o Kaneki para tomar um café na mesma cafeteria que eles foram no primeiro encontro. Então no meio desse encontro os dois se conheceram melhor e Rias se desculparia por chamar Kaneki de monstro um bom tempo. Kaneki fala que ela não precisava pedir desculpa, pois ela estava certa, ele era mesmo monstro. Antes que o Kaneki pudesse terminar de falar, a Rias daria um beijo nele. Kaneki perguntaria o que ela estava fazendo e ela falaria que estava dando o prêmio dele ter salvo só clube dela do Raizer. Kaneki fala que com um prêmio desses vale a pena até arriscar a vida. Então quando acabou o encontro, Kaneki perguntaria se ele podia acompanhar ela até em casa e ela falaria que sim. Então Kaneki deixaria Rias na casa dela e prometeria que iria salvar todos os seus amigos. Com isso Kaneki daria um sorriso e a Rias pediria para ele dormir essa noite na casa dela e Kaneki aceitaria. Em certo momento da noite a Rias iria até o quarto que Kaneki estava e falaria que ela não consegue dormir e pergunta se eles poderiam conversar. Então os dois conversariam por horas, mas em certo momento eles não estariam mais conversando, mas sim se beijando, e depois fariam uma coisa que eu não posso contar, mas digamos que eles tiveram uma noite balanceada. Sabe o que acontece agora? Exato, fica pro próximo vídeo. Se quiser ver a próxima parte, deixa muito like. Existe um tesouro chamado